Irmãos e amigos queridos, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Forte abraço a todos. Quem fala aqui é o pastor Reinaldo Ribeiro e hoje nós estamos abordando uma das questões mais polêmicas, mais discutidas dentro dos centros acadêmicos e também dentro do universo analítico da cristandade de um modo geral. O problema do mal. Qual é a sua origem e quem o criou? Com que propósito Deus permitiu que o mal surgisse? E ainda por cima, irmãos, por que ele admite que o mal exista? Meus irmãos, a discussão em torno da autoria do mal é algo que tem deixado muitos líderes cristãos em posição de grande desconforto. É impossível negar o mal devido aos seus flagrantes sintomas presentes na humanidade e em todas as épocas. Afirmar que Satanás é o seu originador traz um problema teológico importante, porque ele atribui ao nosso arqui-inimigo o poder de criação, coisa que a Bíblia aponta para Deus apenas. E por fim, se nós dissermos que Deus criou o mal, nós estamos entrando talvez num problema ainda maior, porque tal afirmação conflita com a sua natureza, que é justa, amorosa, que em nossas pregações nós costumamos defender tão apaixonadamente. Então, diante desse impasse, surge a pergunta: quem, afinal de contas, criou o mal e como explicar a sua existência? Eu quero propor uma pequena história que seguramente nos ajudará a entender e responder esta pergunta. Um professor ateu desafiou seus alunos com a seguinte pergunta: Deus fez tudo o que existe? Então, um estudante corajosamente responde: sim, fez. Deus fez tudo mesmo? Sim, professor, respondeu o jovem. Então o professor replicou: se Deus fez todas as coisas, então Deus faz o mal, porque o mal existe, e considerando-se que nossas ações são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mal. Aí o estudante calou-se diante de tal resposta, e o professor, feliz, se vangloriava de ter provado uma vez mais que a fé era um mito. Mas outro estudante levantou a mão e fez a seguinte afirmação: professor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Sem dúvida, respondeu o professor. Então o jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Mas que pergunta é esta? Claro que existe. Você por acaso nunca sentiu frio? Então o rapaz respondeu: na verdade, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio na realidade é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou quando transmite energia. Mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta calor. E a escuridão existe? Continuou o estudante. E o professor respondeu: mas é claro que sim. E o estudante respondeu: novamente o senhor se engana. A escuridão também não existe. A escuridão é, na verdade, a ausência de luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. O prisma de Newton decompõe a luz branca nas várias cores de que se compõe, com seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local no espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente nesse local, não é mesmo? Escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem estudante perguntou ao professor: diga agora, professor, o mal existe? E ele respondeu: claro que existe. Como eu disse no início da aula, vemos roubos, crimes, violência diariamente em todas as partes do mundo. Essas coisas são o mal. Então o estudante respondeu: o mal não existe, professor. Ou ao menos, não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus. É como nos casos anteriores.
um termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou o amor, que existem como existe a luz e o calor. O mal é resultado da falta de Deus nos corações. É como o frio que surge quando não há calor, ou a escuridão que acontece quando não há luz. Eu lhes contei, irmãos, esta pequena parábola para tentar descrever como nós particularmente encaramos a questão. Nós não acreditamos na existência do mal. É evidente que nós não podemos atribuir a Deus uma suposta autoria do mal. A Bíblia descreve Deus como sendo santo, lá em Isaías 6,3, justo, como está lá em Salmos 7,11, reto, como está em Deuteronômio 32,4. Deus é completamente bom. Ele é justo, cheio de amor, e ele faz sempre o que é certo. Deus não pode ser corrompido pelo mal, e ele promove sempre o bem, como está em Tiago 1,13. Ele é perfeito. Comparado com Deus, irmãos, ninguém é bom. Vemos isso em Lucas 18,19. Todos erramos, nos enganamos, somos imperfeitos. Mas em sua bondade, Deus nos ama e quer nos salvar do pecado. Por isso, ele enviou Jesus. Quando nós fazemos o bem, nós refletimos a bondade de Deus. Tudo que é bom vem de Deus, está lá em Tiago 1,17. Seus mandamentos são bons, nos mostram como viver da melhor maneira. Deus ajuda seus filhos a escolher o bem e a rejeitar o mal. Tudo que é bom mostra a bondade de Deus. Mesmo pessoas ruins fazem coisas boas para as pessoas que amam. Quanto mais Deus, que é bom e perfeito e nos ama, como está em Mateus 7, de 9 a 11. Desta feita, irmãos, aprendemos que o mal não é um fato criado, mas uma contingência natural e um reflexo oposto do bem. Isto é, justamente porque o bem existe e foi criado por Deus, o mal teria que se manifestar como resultado de sua ausência. Se o mal não fosse uma possibilidade, o bem não seria uma realidade, porque o discernimento de um requer o conhecimento do outro. Uma das leis naturais supremas criadas e regidas por Deus é a lei da liberdade. Ainda que haja uma minoria que negue essa verdade e que, por consequência disso, cai no absurdo de atribuir a Deus a autoria do mal, o fato é que Deus criou o homem para manter um relacionamento de reciprocidade amorosa, sincera e livre. O amor só pode ser genuíno quando se manifesta por livre escolha e total arbítrio. Assim, o mal é o lado B dessa história e faz parte de um contexto necessário para que o bem se manifeste. Todavia, meus irmãos e meus amigos, há um caminho mais sublime do que a busca por uma assinatura de paternidade para o mal, a saber, o caminho da justiça, da verdade e do bem. Todos nós, mesmo caídos e depravados, não fomos completamente incapacitados pelo pecado de reconhecê-lo em nossas vidas e vencê-lo pelos méritos de Cristo. Não temos em nós mérito algum, não possuímos qualquer justiça própria e nem somos fortes o suficiente para derrotá-lo sem a ajuda de Deus. Mas quando aceitamos a amorosa oferta salvadora de Cristo Jesus, somos invadidos pela luz da paz eterna e nos tornamos morada do bem, que é real e foi criado, este sim, pela mão do Todo-Poderoso. Portanto, irmãos, o que é o mal, senão simplesmente o resultado óbvio e concreto da ausência de Deus num coração? Deus é o criador do bem. O bem, de fato, é algo criado. O mal não. É apenas uma contingência e uma resposta óbvia e necessária ao fato de não se fazer uma opção livre por Deus em nossos corações. Pensemos muito profundamente nisso e tenhamos a liberdade e a responsabilidade de fazer a melhor escolha, que é ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.